Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para falar sobre por que não devemos comprar cursos na emoção. E eu vou comentar hoje com vocês a minha experiência, né, ao longo de mais de 14 anos, sobre formações e cursos que eu realizei e o que eu não me arrependo e o que eu me arrependo, né? E espero compartilhar essa minha experiência com vocês, para que sirva de às vezes você está passando pela mesma situação, né? De sempre achar que é um curso a mais que vai fazer vocês conseguirem alcançar os objetivos de vocês. Mas nem sempre esse pensamento é o certo, e eu vou falar isso pra vocês no vídeo de hoje, a minha experiência. E vou tomar um chimarrãozinho aqui, porque eu sou gaúcha, né? Tá chovendo hoje aqui, e talvez dê um pouquinho de barulho no vídeo, mas espero conseguir passar essa mensagem para vocês. Então, primeiro ponto. Se vocês acham que precisam de mais um curso, é aquele curso ali que tá me faltando para mim conseguir fazer o que eu quero fazer, para mim ter o resultado, seja na minha vida pessoal, como profissional, eu vou te mostrar aqui através da minha experiência por que eu tô te dizendo isso, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa de achar que eu nunca estive preparada. Nunca estou preparado o suficiente. E ainda tô trabalhando isso muito, tá? Porque isso é um processo, né? De autoconhecimento, eu acho, de saber que o pouco que a gente já sabe, ou às vezes a gente sabe muito e acha que a gente não sabe quase nada. Mas, na maioria das vezes, a gente já sabe. A gente só precisa usar aquilo ali que a gente sabe a nosso favor. Começar a aplicar realmente o que a gente sabe. Então, o que está faltando não é mais um curso. Sim, ir sempre atrás em busca de conhecimento é sempre válido, sempre muito importante. Só que eu comecei a pensar que, trabalhando isso em mentorias, né, que eu comecei a fazer pro Instagram e colocando isso, né, no nosso grupo, sobre que a gente nunca acha que está preparado o suficiente, que a gente nunca sabe o suficiente para estar ensinando ou para estar passando para alguém, mas o pouco que a gente já sabe já é muito. Então, vou mostrar para vocês o porquê comprar cursos na emoção pode ser uma enorme armadilha na nossa vida, né? O que a gente realmente precisa é de ação para colocar em prática o que a gente já sabe. Mas antes disso eu vou contar pra vocês a minha história, né, com os cursos e formações ao longo dos 14 anos, porque eu comecei os cursos ali nos 20 e poucos, e até hoje, né, até meus 40 anos, ainda estou fazendo cursos, mas eu iniciei os meus cursos na área da estética, né, comecei cursos ali com 20 e poucos anos na área da estética, e fiz inúmeros cursos ali, perdi até a conta, né, de quantos cursos presenciais eu realizei. E com 30 anos eu decidi voltar à faculdade, porque eu tinha cancelado já há muitos anos, né, eu fazia arquitetura, depois eu fiz moda e não finalizei nelas, mas daí parei por 7 anos e me encontrei na área da estética e voltei, né, fazendo meus cursos. Eu vi a necessidade que muita gente tinha várias formações, várias graduações, e eu não tinha graduação ainda nenhuma. E eu me senti, pra minha realização pessoal, eu vi a necessidade de fazer uma graduação, e como eu estava gostando muito da área da estética, eu resolvi fazer a minha formação, né, à distância, na área da minha graduação na área da estética. E com 33 anos eu me formei em estética. Mas aí, né, ao longo desse período eu já estava trabalhando com a estética, atendimentos em clínica, né, mais facial, que era a minha maior paixão. Mas entrou a pandemia, né, e na pandemia trancou todos os atendimentos, né, em clínica, tudo parou, assim, geral, né. E ali eu comecei a precisar procurar, né, alguma coisa nova. Eu já estava, assim, meio que não estava mais tão feliz, né, nessa área por algumas questões ali. E aí, uns anos atrás disso, eu estava passando por muitas crises de um quadro de gastrite.
E ali eu fiz inúmeros exames, fui em inúmeros médicos e ninguém conseguia resolver de fato a minha gastrite, que eu ia parar em hospital. Enfim, eu tenho até um vídeo no meu outro canal falando como eu curei a minha gastrite com coisas naturais. Com coisas não, com, na verdade, uma planta natural. E eu comecei a pesquisar na internet sobre isso e foi onde encontrei uma planta, comecei a usar ela, né, em cápsulas, fiz um tratamento e foi onde eu tive resultado de fato e me encantei. Me encantei com a área da naturopatia, de tudo que fosse coisas naturais. E aí eu comecei a pesquisar cursos, né, formações nessa área, encontrei, comecei o meu estudo ali na pandemia e aí me formei já em 2 formações nisso, mas nesse longo período, né, hoje eu atendo, faz 1 ano e meio que eu atendo como naturopata, mas nesse período eu também fiz vários outros cursos, né, online. Enfim, eu sempre tô em busca de cursos novos, de conhecer coisas novas, de aprender coisas novas. Mas muitos cursos eu compro na emoção, né, através da propaganda, aquele visual que eles apresentam, né? E aí acabo comprando na emoção sem ter finalizado outros cursos. E esse é um ponto que eu vou falar pra vocês agora. Aí eu fiz vários cursos, né, de autoconhecimento, de constelação familiar, que eu gosto muito, de astrologia, né, porque eu sou do signo de peixes, então, assim, amo essa área de astrologia. Sempre tento, ainda não conheço tudo que eu queria conhecer, mas, assim, compro todos que eu posso, assim, comprar, que eu gosto muito. Fiz curso de marketing digital, como vender na internet, tráfego pago, posicionamento nas redes sociais, como ganhar dinheiro na internet, o que vocês podem imaginar de cursos eu já comprei. Até esse início do ano, que eu me arrependi, porque eu me comprei na emoção. Não foi um curso barato, não finalizei ele, porque depois de comprar, eu comprei totalmente, porque a pessoa era maravilhosa na questão de vendas ali. E eu pensei, não, é esse curso que eu preciso para dar certo finalmente na internet. E comprei totalmente na emoção ali, sem pensar. Eu não seguia a pessoa há muito tempo, não tinha uma ideia de realmente o que era, para que era a finalidade desse curso. E depois de comprar, eu fui vendo que era mais direcionado para uma área ali do Instagram, da internet, que eu não quero fazer, né? Que não é o meu foco. Então, esse curso não me agregou muito, né? Então, assim, não é muitas vezes a gente precisa cuidar quando comprar na emoção. Seguir a pessoa antes bom tempo, ver realmente qual é o foco daquele curso, se é realmente aquele caminho ali que tu tá buscando, porque tem uma infinidade de direcionamentos, né? Então a gente precisa olhar muito bem qual é a finalidade do curso antes de sair comprando. Pensem muito bem antes. E isso é muito importante, tá? Esse é um ponto que eu aprendi, então agora eu tô tentando aplicar isso. Agora faz 2 meses que eu coloquei na meta de não comprar mais nada antes de finalizar o que eu já comprei, né? Porque a gente vai comprando curso, comprando isso e não finaliza nenhum. E isso é muito prejudicial para nós, né? Porque a gente tá gastando e não tá aprendendo realmente, terminando um curso de fato. Então, assim, o que na maioria das vezes o que falta, né, que falta na maioria das pessoas não é o conhecimento, é a falta de colocar em prática. Então, o que a gente sabe é o ponto principal, né? A gente precisa colocar o nosso conhecimento em ação, né, e transformar realmente o que a gente quer. Então, assim, não é comprando mais um curso, não é acumulando PDFs, acumulando videoaulas, certificados, sem aplicar, né? A gente precisa aplicar o que a gente já tem, o que a gente já sabe. A diferença entre aprender e aplicar, né? Cursos são importantes, eles agregam na nossa mente, trazem novas perspectivas, né? É fundamental a gente sempre estar buscando evolução e aprendizado. O problema é que quando a gente começa a só buscar e fica nesse ciclo vicioso e chega num ponto que a gente tá tão cheio de informação, tão exausto, que a gente fica perdido. Eu já me senti assim, com muita informação, muito curso, e chega e não aplicando nada.
a gente fica mais perdido. É pegar, fazer um curso, terminar ele, finalizar ele, e aquilo ali que você já sabe, ou se você já sabe alguma coisa, mesmo não tendo feito cursos, começar a colocar aquilo ali em prática. É isso que vai fazer diferença no nosso resultado. Quando a gente começa a fazer esse movimento de colocar em prática, e não é apenas um outro curso, a gente começa a ver as coisas acontecendo. E é sobre isso. Você não precisa de mais um curso, você precisa começar a colocar em prática o que você já tem e o que você já sabe.